noite, igreja. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com vocês essa noite. Você que nos acompanha pelo Facebook, Jesus abençoe a sua vida. Deus fale poderosamente ao seu coração através da sua palavra exposta nesta noite. Nesse momento, primeiro momento de culto, quero convidar você a baixar a sua cabeça. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, falar com Deus nesse momento, derramar o nosso coração, para que Ele esteja em nosso meio, falando conosco, nos dando graça e entendimento da parte dele, através do seu Santo Espírito em nosso meio. Pai de eterna bondade e amor, nós nos reunimos na tua casa, a casa de oração nessa noite, Pai. Rogamos ao Senhor, a Deus, que esteja em nosso meio, que o teu Santo Espírito se faça presente, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, pela graça que o Senhor nos dá, pela graça derramada em nossa vida, família, pelo excelente cuidado, Pai, que o Senhor tem tido conosco, a tua igreja. Obrigado por esta chuva, Pai, essa graça comum que o Senhor derramou nessa tarde, ó Deus, sobre a terra, uma terra que geme como dores de parto à volta redentiva de Jesus, Pai. Em nome dele, Pai, por amor dele, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale no nosso coração nesta noite, que a tua palavra exposta, Deus, encontre um solo fértil no nosso coração, que a tua palavra exposta, Deus, cause contrição no nosso coração, um arrependimento sincero, Deus. Nós te adoramos porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é justa, porque a tua palavra é eficaz, e fora da tua palavra não há vida, não há salvação, Deus. Porque fora da tua palavra só há choro, só há lágrimas, porque fora da tua palavra não tem promessa de vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça e dos juízos eternos, ó Deus, esteja em nosso meio, vontade, ó Deus, em nosso coração, para nos convencer da nossa vida miserável sem Cristo. E em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você, igreja, você que está na sua casa, para que abramos a nossa Bíblia no Salmo 29, vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versos. Salmo 29, o Salmo de Davi, o Salmo de adoração. Salmo 29, versos de 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da tua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Verso 4 novamente: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E a esse Deus cheio de majestade, com a tua voz poderosa, que nós vamos adorar esse Deus com um cântico nesse momento. Quero convidar você, igreja, aqueles que puderem, quiserem se colocar em pé, para que juntos nós possamos, nesse primeiro momento de adoração, louvar ao Senhor com um cântico.
em Atos 3, versículos 19 e 20, nos chama a arrependimento. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, arrependam-se, se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Nesse momento a gente vai cantar uma música. Entrega ao Senhor aí, no seu coração, tudo aquilo que tem te incomodado. Fale, através dessa canção, para Deus, sobre os seus pecados. Faça uma oração nesse cântico. Pontue no seu coração aquilo que tem te impedido de adorar o Senhor de forma verdadeira, de forma genuína, que tem atrapalhado a sua comunhão, meu querido, com o Senhor. Pontue no seu coração. A palavra do Senhor diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo. Uma palavra não de fraqueza, mas de encorajamento do nosso coração. Nesse momento, você coloque, se derrame diante do Senhor, pedindo perdão por todos os seus pecados, aquilo que tem atrapalhado a sua intimidade com o Senhor. Vamos cantar?
fraquezas, as nossas frágeis emoções, ó Deus, o nosso coração miserável, Pai, sediado pelo pecado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tenha compaixão de nós, seus servos, a tua criatura, Pai, a tua imagem e semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós carecemos do teu perdão, da tua glória sobre a nossa vida, a tua graça abundante, ó Deus, fazendo presente diariamente, Pai. Em nome de Cristo, ó Deus, não se aparte de nós. E lembra, Pai, das tuas misericórdias no momento que tu caímos, Senhor. Essa é a oração que a ti fazemos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, Pai. Nesse momento nós vamos continuar a louvar esse Deus maravilhoso com cânticos. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Meu
Podemos assentar, meus queridos. Convido as crianças, venham à frente. Vamos orar por essas vidas, entregá-las ao nosso Senhor, o cuidado dEle, a direção dEle. Coisa boa. Vamos orar, meus queridos. Pai, te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Te louvamos por Cristo, pela obra majestosa dele na cruz. Te louvamos, ó Pai, pelas nossas vidas. Te louvamos pela família, Pai. Te louvamos pelas crianças que pertencem à nossa família. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem sido bom e tem cuidado delas. Que o Senhor possa conduzir esses pequenos, Deus, no teu caminho, na tua direção. Que eles possam, Senhor Deus, continuar tendo esse privilégio de aprender do Senhor. E que eles possam crescer, ó Deus, conhecendo Jesus em suas próprias vidas, ó Deus, e amando Cristo em seus corações, tendo vida com Ele. Pai, é nosso clamor. Em nome de Jesus, ó Deus, não permita, Deus, que na história de vida desses pequenos, ó Pai, o caminho do mundo, o desejo pelas coisas do mundo, os atrativos, ó Deus, que o mundo oferece, mas que levam para longe do Senhor, não permita, Pai, que isso ocupe a vida deles. Clamo, Senhor, que eles sejam fortalecidos na caminhada. E clamo que o Senhor abençoe os lares também, seus pais, dando, Senhor Deus, a consciência a eles, ó Pai de Cristo, na própria vida. E também, Senhor Deus, dando sabedoria a eles para educar e ensinar esses pequenos no caminho do Senhor, Deus. Então, abençoa, Pai, cada vida, cada família. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe, meus queridos. Quero aproveitar para saudar os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Que o amor dele possa visitar seu coração, sua vida desde já, meu amado. Essa é a minha oração. Que ele sustente, dirija, conduza a sua vida no caminho dele. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias. 1 João, o texto está ali, 1 João 1, 5 até o 2, 6. 1 João 1, 5 até o capítulo 2, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Pai, abençoa, Senhor Deus,
a exposição da tua palavra aos corações, ó Pai, que o teu Santo Espírito fale, aprofunde e aplique em cada vida que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje queria pensar com os irmãos um pouquinho sobre alguns aspectos de uma consciência de vida e adoração. Nós precisamos ter uma consciência clara e real para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa própria adoração ao Senhor. Domingo após domingo somos convidados a estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para ouvir a palavra de Deus. Domingo após domingo somos chamados a essa necessidade de vivermos uma vida, um cristianismo. Mas nem sempre isso de fato funciona na vida das pessoas. Nem sempre de fato a realidade da vida, o resultado da vida tem sido uma consciência de adoração, de caminhada com Deus. Meus amados, ao meditar nesse texto, ao olhar para esse texto um pouco, Deus me chamou a atenção para conversarmos sobre algumas coisas que precisam estar presentes na nossa vida, na nossa mentalidade, na nossa consciência, para que a gente tenha uma vida de adoração, uma vida na presença do Senhor, uma vida de comunhão. Porque, de certa forma, essa leitura, ela fala de comunhão com Deus, comunhão dentro da própria igreja. Mas a realidade disso, amados, precisa ser uma realidade de compreendermos alguns princípios importantes. Princípios que a gente conversar, talvez você fale, pastor, mas isso não é desconhecido. Mas será que nós temos tomado consciência dia após dia disso, dessas verdades? E esse é o chamado para nós essa noite, ao lermos e meditarmos nesse texto. Tomarmos uma consciência de vida e adoração ao Senhor. E essa consciência, amados, um primeiro ponto importante que eu queria refletir com os irmãos nessa noite, é que nós temos que ter uma consciência de quem é Deus. Para que a nossa intimidade com Ele, para que a nossa relação com Ele, para que a nossa comunhão com Ele seja algo verdadeiro, profundo, que tenha impacto na nossa vida, nós precisamos ter uma consciência muito clara, constante, diária, em todas as circunstâncias da vida, de quem é Deus. E esse texto traz para nós, amados, algo importante. Na abertura aqui do que o apóstolo João está dizendo, na verdade, aqui ele já traz a afirmação no verso 5, de que Deus é luz. É muito interessante. João diz assim, olha, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E é tão interessante que nós não lemos o início do capítulo, mas aquilo que João está trazendo, ele afirma claramente, olha, aquilo que ouvimos, vimos e percebemos e recebemos de Jesus, é isso que a gente está anunciando para vocês. E que mensagem é essa? Olha, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Meus amados, nós precisamos ter consciência da santidade de Deus a cada dia na nossa vida. A nossa relação com Deus, a nossa relação de intimidade com Deus, para falarmos de uma vida com Deus, de fato, amados, nós precisamos entender isso. Quem Deus é nessa relação? É importante. Eu preciso saber, reconhecer, entender, afirmar na minha vida. Eu preciso ter uma disposição de vida que compreenda e olhe para Deus, percebendo que Deus é esse Deus santo. Um texto que diz, olha, Deus não tem treva nenhuma. E a analogia que João escreve muito, usando essa imagem de luz, escuridão, trevas, né? Ele usa muito essa imagem nos seus escritos. Mas aqui, exatamente o contexto, a ideia de luz e trevas, aqui tem uma ideia de santidade de Deus. Tem uma ideia de escuridão, quando trata do pecado, das coisas longe de Deus.
E ele está dizendo muito claro aqui para nós, João, olha, Deus é luz. Essa é a mensagem que nós recebemos de Cristo, estamos compartilhando com vocês. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Deus é santo, Deus é puro. Nele há sim de fato algo majestoso, porque nele não habita o pecado, nele não habita a injustiça, nele não habita nada que possa ser errado, nada que possa de fato trazer coisas ruins. Pelo contrário, Deus é a plenitude de tudo que é bom, da santidade, da excelência. Esse é o Deus o qual nós adoramos, o qual nós devemos desejar e buscar ter comunhão com Deus Santo. Mas olha só, meus amados, é interessante pensar nisso. Porque muitas vezes na nossa natureza de intimidade com Deus, na nossa vida de adoração, semana após semana, na verdade a gente vem entregar algo para o Senhor, um culto para o Senhor, que a gente não reflete sobre quem Ele é, a excelência da pessoa dEle, sobre aquilo que é essencial nele, na nossa relação com Ele, como o Deus Santo, o Deus majestoso, o Deus perfeito, o Deus onde não há nada ruim, onde não há nada de errado, um Deus onde você não pode de fato olhar para Ele e ver algo que não seja agradável, abençoador, excelente, um Deus perfeito, pleno em tudo que Ele é. A gente não pode viver uma relação com Ele sem enxergar isso, sem refletir sobre isso. Não dá para a gente chegar domingo após domingo à igreja e querer cultuar, adorar Deus, quando destituído disso, destituído dessa verdade no nosso dia a dia. Deus é santo, o Deus com quem eu me relaciono é um Deus que não compactua com as trevas, é um Deus que não compactua com o mal, é um Deus em que a gente não pode, de fato, em momento algum, a gente descansar em relação à nossa própria vida com Ele, porque, olha, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. E esse Deus que é santo, que é puro, que é perfeito, que é excelente em todo o seu ser, amados, Ele é um Deus que gosta, que exige, que espera de cada um de nós uma consciência dessa majestade dEle na relação, para que a gente se lembre, estamos na presença de um Deus perfeito, puro, santo, que não gosta do mal, que não gosta dos meus erros, que não gosta dos meus pecados, que não se alegra com as coisas que eu faço, que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que são desagradáveis. Esse é o Deus ao qual nós nos dirigimos no culto público, reunido como igreja, ou seja, na internet, acompanhando. Mas esse é o Deus que está presente a cada dia diante de nós, diante da nossa vida. Não dá para ter comunhão com Deus sem compreender quem Ele é, amados. Porque a nossa relação com Ele é uma relação que exige de nós conhecê-lo. Deus não pode ser visto, percebido na nossa vida e tratado na nossa vida como se fosse qualquer um de nós. Porque Ele é excelente, amados. Deus é excelente. Pare um pouquinho para pensar você aí, na sua relação com Deus. Quem tem sido Ele para você? Ou talvez você fale, poxa, será que eu tenho pensado sobre a excelência que Deus é mesmo? Será que eu tenho pensado nesse grau de pureza e santidade do meu Deus, quando eu olho para a minha vida, para o meu caminhar? Será que eu tenho me preocupado com a excelência de quem é esse Deus, em santidade, em pureza, no meu dia a dia, quando eu me relaciono com os amigos, com os vizinhos, no meu trabalho, na minha casa, como marido, como pai, como filho? Será que eu tenho pensado e refletido Deus na minha vida? Amados, é muito importante olhar para isso, para o caráter de Deus. E quando olhamos para o
o caráter de Deus, nós não podemos ter em mente que Deus tem o nosso caráter. A gente não pode ter em mente que Deus, simplesmente, por ser um Deus grandioso, cheio de compaixão e amor, de que Ele não se importa com algumas coisas escuras na nossa vida. Porque na verdade Deus olha cada aspecto da nossa vida e Ele se importa com cada um deles. Deus se importa com cada momento da nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O olhar de Deus está sempre presente. E Deus sempre se apresenta com o mesmo ser e caráter que Ele é, um Deus santo. Um Deus que não anda com as trevas em nenhum momento. Dentro lá do Éden, amados, quando há a queda do homem, a gente já vê uma ação de Deus. Uma ação de Deus condenando o pecado. Uma ação de Deus até mesmo trazendo consequências à vida da humanidade por conta do pecado. Porque antes da queda do pecado, não havia dor, não havia sofrimento, não havia lutas, mas a gente vê imediatamente no Éden, quando o homem peca, quando há o pecado, imediatamente o Senhor vem e traz peso. Traz peso na caminhada da humanidade. Passa a existir dor. Nem tudo que se cultiva agora passa a ser bom, coisas ruins nascem no meio. O esforço do trabalho já deixa de ser prazeroso e torna-se algo difícil, suado, complicado para nós. Percebe, amados? E tudo isso é consequência de quê? Da justiça de Deus. Porque Ele é luz. Ele não gosta do meu pecado, não gosta do seu. Não há trevas nenhuma nele. E se queremos ter uma vida de intimidade, de comunhão, de adoração sincera com Deus, eu preciso olhar para Ele. Para esse lado de Deus, da santidade e da justiça. Mas é claro, amados, isso é majestoso. Porque Deus não é só santo, né? Não é só essa luz que não compactou com as trevas, mas há no caráter de Deus, e isso é majestoso, isso é tremendo para nós, o caráter perdoador. Porque o texto fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que louvar Deus, sim, sermos gratos a Deus, amados. Por quê? Porque quando olhamos para o Senhor, nós vemos alguém que é santo, que é puro, que não compactua com o mal, onde não há trevas nenhuma, alguém que não se alegra com o pecado em nenhuma circunstância, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus com um caráter perdoador. Misericordioso. Há muitos textos nas Escrituras que falam do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. O próprio Davi, o seu pecado quando ora, né, ele clama ao Senhor pelas multidões da misericórdia de Deus, porque ele tinha essa consciência de que Deus é santo, é justo, não compactua com o mal, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é perdoador. Isso é maravilhoso para nós, amados. Porque isso nos leva a pensar num outro ponto desse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, tem uma consciência do caráter de Deus. Santo, puro, em quem não há trevas, em quem não há escuridão, e ao mesmo tempo perdoador. Um Deus cheio de graça e misericórdia, e louvado seja o nome dele por isso.
E a excelência desse caráter de Deus para a nossa vida é exatamente nesse segundo ponto, que eu tenho que ter uma consciência de quem eu sou, na minha relação com Deus. Quem nós somos em nossa relação com Deus? Nós somos pecadores, amados. Pecadores, e o texto bíblico fala assim, olha, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha só, amados, talvez você pense o seguinte, olha, mas quem que cai nesse engano hoje? Porque aquela realidade que João está pregando era uma realidade em que falsos profetas, em que pessoas estavam se levantando no meio do povo de Deus, e a realidade é ensinando o seguinte, olha, não se preocupe com o pecado, porque o pecado é algo do corpo, do físico, e não tem importância nenhuma, o pecado não tem valor nenhum, o que importa é a sua alma, ou seja, o que importa é no final de tudo, no resumo da sua vida e da sua semana e no seu dia a dia, talvez, você fala assim, não, eu amo o Senhor, eu gosto de Jesus, eu tenho Ele na minha vida, o que importa é isso, o seu pecado não interessa, porque é algo do corpo, e você vai morrer um dia, e isso vai ficar com você. Essa é a ideia que gerava, esse é o pensamento que estava no meio daquele povo, e João está dizendo o seguinte, olha só, não viva nessa mentira, porque nós somos pecadores sim, e nós precisamos ter a consciência de que somos pecadores sim, e você pode dizer, mas eu tenho essa consciência, mas você tem que pensar o seguinte, muitas vezes na nossa vida, a nossa consciência tem sido o seguinte, olha, relativizando muitas coisas, isso não é pecado, isso não é tão ruim, eu preciso experimentar isso na minha vida, quem disse que isso desagrada a Deus? Quem disse que isso incomoda a Deus de fato? Isso é tão pequeno, isso é tão insignificante, Deus está preocupado com as coisas mais complicadas, Deus está preocupado só com quem mata, com quem rouba, Deus está preocupado com o estuprador, Deus está preocupado só com aquele que vive num vício desgracento, destrutivo. Eu não vivo nada dessas coisas. Então às vezes a gente relativiza tanto Deus, amado, tanto a nossa vida, e a gente perde a consciência de que somos pecadores e de que cada esfera da nossa vida sofre influência do nosso pecado. Os pensamentos, as suas atitudes, escolhas, os seus desejos, os meus, todos eles sofrem influência do pecado. E na nossa relação com Deus, amados, entenda isso, não dá para relativizar, não dá para enfraquecer, não dá para minimizar as coisas e dizer, olha, isso não tem tanto problema não, é um pecadinho de nada, é uma bobeirinha na minha vida. Ou isso é fruto da minha intimidade, não está afetando nem atrapalhando a vida de ninguém. Isso diz respeito só às minhas escolhas e não estou fazendo mal para ninguém. A grande realidade, amados, é que nós temos que nos importar com a nossa relação com Deus. E na nossa relação com Deus, nós precisamos ter uma consciência de que somos pecadores. E nós precisamos ter uma consciência de que cada esfera da nossa vida é afetada por isso. Então as minhas relações com o próximo são afetadas pelo pecado, a minha relação com o trabalho, com a vida é afetada pelo pecado, a minha relação com o dinheiro, com as economias, com as finanças são afetadas pelo pecado, a minha relação até mesmo em relação ao culto, adoração, elas são afetadas pelo pecado, a minha relação sobre escolhas, valores, são afetados pelo pecado. Essa é a realidade, é uma consciência, amados, de que olha só, o pecado está presente e não é externo a mim, mas ele está presente na minha vida. O pecado está presente no meu coração. É de lá que brota tudo que é desagradável a Deus. E eu preciso ter essa consciência. Porque não dá para ter um relacionamento com Deus quando a gente fala assim, olha, o pecado é insignificante. No final, qual que é o resumo? E a grande realidade é isso que se encontra no mundo e que nós temos trazido para a vida da igreja muitas vezes, para a nossa relação com Deus. Se você não tem nada cabeludo, significa que está tudo certo na sua vida.
você não tira nada de ninguém, não machuca ninguém, está tudo certo na nossa vida com Deus. Mas, amado, olha só, a declaração das Escrituras para nós já é uma declaração afirmativa de que eu e você somos pecadores. E a essência da nossa vida é caminhar sob o efeito desse pecado. Não tem jeito. E eu e você não podemos negar isso. Porque quando negamos ou minimizamos ou enfraquecemos a questão do pecado na nossa vida, amados, nós deixamos de ter uma relação verdadeira e profunda com Deus. Lembra o primeiro princípio? Primeira consciência de quem Deus é santo, é puro. E a Bíblia fala assim, olha, Jesus nos ensina e os apóstolos nos ensinam sobre a santidade de Deus. E Pedro, quando escreve, está falando, Deus é santo. E ele diz, sede santos, porque Deus é santo. Trazendo lá já do Levítico, lá da lei, lá de trás. Deus é santo e importa que você seja santo. Quando Deus chama Isaías, é interessante para anunciar, para pregar em nome dele, para falar as verdades dele ao povo. Isaías tem uma consciência do seguinte, olha, eu não sou digno disso. Quem sou eu? Essa é a realidade que ele enfrenta. Porque ele tem uma consciência do pecado dele. Eu sou um homem de lábios impuros. Essa é a palavra de Deus. Como que eu posso falar do Senhor e servir o Senhor? Ou seja, a consciência clara do pecado na vida. Isso precisa estar presente. Percebe isso, meus amados? Isso tem que estar presente e claro na nossa vida. Por quê? Quando eu tenho consciência do pecado, olha só, e a ideia aqui do texto não é uma ideia em que a gente cria essa consciência e fala, eu sou um pecador mesmo e não tenho jeito na minha vida, mas a ideia de ter uma consciência de pecador, amados, é o seguinte, olha, como pecador, eu sei que eu preciso, eu careço do Senhor na minha vida, e eu preciso me aproximar dele, porque ele é luz, eu preciso ter intimidade com ele, porque ele é luz, o pecado me conduz às trevas, mas ele é luz, então eu preciso buscar de fato vida com ele, intimidade com ele, relacionamento com ele, porque só nele, amados, eu vou de fato viver a luz. Então, é algo que quando eu tenho a consciência de que eu sou um pecador, quando eu encaro essa realidade na minha vida sem minimizar, sem tratar com insignificância, sem desprezar, eu vou falar o seguinte, eu preciso de Deus, eu preciso estar perto de Deus, eu preciso de uma comunhão íntima, sincera e verdadeira com Deus, eu preciso de Deus. Essa é a realidade. Eu necessito dele. Quando eu tenho essa consciência, ela tem que me conduzir a isso. A buscar Deus, a me aproximar de Deus. E ao mesmo tempo, quando eu tenho essa consciência, amados, de que eu sou um pecador e eu careço dele, eu preciso da luz dele, eu sou levado a refletir também o seguinte, olha, qual que é a saída para o meu pecado? Eu já pequei agora. Eu sou um pecador e não gostaria de pecar, mas e agora? A consciência de pecador, amados, nos leva a uma vida de confissão, de arrependimento, de contrição, na presença do Senhor. E o texto bíblico fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tem muita gente que não tem confessado pecados. E quando eu falo muita gente, todos nós podemos estar nesse pacote. Se não for constante, glórias a Deus por isso, mas em algum momento da vida, talvez, desprezemos isso. Deixemos de confessar nossos pecados. Deixemos de colocar diante do Senhor, olha Senhor, eu tenho agido mal. Ó Senhor, eu disse aquilo para aquela pessoa que não deveria. Eu ofendi meu cônjuge, eu ofendi meu filho, eu ofendi meu pai, eu ofendi o companheiro do trabalho. Ó Deus, eu
caminhei com os meus olhos onde não deveria, na impureza. Eu vi imagens que não deveria, eu me apeguei onde eu não deveria estar olhando. Senhor, misericórdia da minha vida, eu tenho que ter essa consciência de pecador. Senhor, eu desejei o que eu não deveria ter desejado, caminhos desagradáveis ao Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Deus. A consciência de pecador nos leva a isso, amado. Quando ela é sincera e verdadeira, ela nos conduz à contrição, ao arrependimento, a confessar pecados, porque na verdade é o seguinte, olha, sendo eu pecador, eu preciso do Senhor e da misericórdia dele na minha vida, e eu tenho que tratar essa minha vida, que é influenciada pelo pecado, aos pés do Senhor, confessando, clamando por graça e misericórdia. Sabe o que acontece muitas vezes? O pecado vai escurecendo tanto o coração das pessoas, que elas perdem a consciência de que aquilo é ruim, de que aquilo tem afastado de Deus, de que aquilo tem machucado a própria vida, porque o pecado destrói a vida. E se a gente não percebe de imediato, a verdade é o seguinte, a história da nossa vida vai revelar isso a nós. E mesmo que não seja percebido, talvez, nessa vida, no momento em que todas as coisas se fecham, lá você, sem dúvida nenhuma, vai ter consciência real e plena do seu pecado, mas talvez seja o que? No momento, de fato, em que só o julgamento de Deus estará presente na sua vida, e não o perdão. Entenda uma coisa, meus amados, na relação com Deus, precisa ter consciência de pecado, ir para a luz, confessar. Todo domingo a gente tem um momento de confissão de pecados. Todo domingo na liturgia. Nosso irmão seminarista tem conduzido a liturgia. Todo domingo ele traz. Ele ora. Mas a questão, meus amados, para nós é de fato isso é real, é verdadeiro. Eu tenho encarado a realidade da minha vida, me arrependido e buscado o Senhor com sinceridade, clamando pelo perdão e misericórdia dele. A confissão da nossa vida tem sido algo sincero, ou tem sido algo ritual do culto, né? Estou aqui no culto, é momento de confissão do pecado. Senhor, perdoa os meus pecados, meu Deus. Será? Tem sido verdadeiro? Por isso que quando eu digo criar consciência de pecado, amados, é criar uma consciência onde a gente enxerga, entenda, vivencie sinceridade e realidade nas esferas da nossa vida. Eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra o meu cônjuge, eu pequei contra os meus pais, eu pequei contra os meus filhos, eu pequei contra o meu vizinho, eu pequei contra outras pessoas. E acima de tudo, né? Resultado de tudo isso, eu pequei contra Deus, porque eu não fui santo quando deveria ser. Essa é a realidade. Então a vida de adoração, amados, envolve essa consciência. Quanto você tem tido consciência de ser um pecador? Eu sei que você sabe, a Bíblia fala, todos os pecados carecem da glória de Deus. A grande maioria de vocês sabe citar Romanos 3,23. A grande maioria vai se lembrar disso. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Maravilha. Mas o quanto você tem percebido, visualizado isso na sua própria vida? Porque quando você perde a consciência de que é um pecador, quando você minimiza as coisas da sua vida, quando você afasta a ideia de que Deus se desagrada de muitas questões na vida, quando você coloca tudo isso de escanteio de lado na sua vida, você deixa de ter relação, de buscar relação íntima e verdadeira com Deus. Não há comunhão nas trevas, amados. Por isso que temos que nos aproximar de Deus e confessar nossos pecados e clamar ao Senhor misericórdia. Eu preciso dessa consciência a cada dia. Não é uma consciência do domingo.
Mas há uma consciência constante para a nossa relação com Deus. Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. E nós somos pecadores. As trevas nos rodeiam. E as trevas muitas vezes estão exatamente dentro de nós. Lá. Nos nossos sentimentos. Nas nossas motivações. Nos nossos desejos. E nas coisas que desencadeiam quando falamos, pensamos, agimos por conta de tudo isso que habita em nós. Tem consciência de que é um pecador? Mas o terceiro ponto que esse texto nos traz, nessa relação, amado, nós precisamos ter uma consciência de quem é Cristo. Porque quando a gente fala de pecado, geralmente é visto assim como algo pesado, né? Algo ruim. Um sermão, quando o pastor trata de pecado, parece que foi um dia assim tão duro de sentar na igreja, ouvir, mas consciência do pecado é realidade. Se você não tiver, você não vai ter comunhão com Deus. Mas olha só, a consciência de quem Cristo é também é algo maravilhoso para nós. É majestoso para nós. Quem Cristo é na nossa relação com Deus é tremendo, amados. Porque quando eu compreendo isso, é fantástico. Olha, eu sei que Deus é luz e Ele não gosta do pecado. Eu sei que eu sou um pecador e por conta disso eu desagrado a Deus. Mas eu sei também que o Senhor mandou o seu Filho Jesus para ser um mediador na minha vida, na minha relação com Ele. Por isso que não dá para ter intimidade, comunhão com Deus, vida de adoração sem Jesus na vida. Na nossa caminhada, na nossa jornada, se Jesus não for Senhor da nossa vida, o nosso Salvador não dá. Porque olha só, João diz o seguinte, olha, eu escrevi essas coisas para vocês, capítulo 2, para que vocês não pequem. Olha, entenda quem Deus é, entenda quem vocês são, entenda a necessidade que há de confessar pecados, de pedir perdão, de se aproximar da luz, entenda tudo isso. Mas olha só, eu escrevo isso para que vocês estejam firmes e não pequem. Porém, se vocês pecarem, nós temos o quê? Um advogado, um mediador, um consolador, alguém que entra entre nós e Deus, alguém que está presente na nossa relação para nos aproximar de Deus, alguém pelo qual nós temos o perdão dos pecados, alguém cujo sangue foi derramado por nós e nesse sangue eu sou perdoado, alguém que se fez como oferta a Deus pelos nossos pecados, se entregou por nós. É Jesus. E a consciência de Cristo no nosso dia a dia, mas é importante. Entenda isso, a gente pensa às vezes, olha, não, mas eu sei que Jesus é o Salvador, tal, com o olho fechado, morreu, um dia o Senhor me alcançou, fui salvo pela graça, louvado seja Deus, mas a minha relação cotidiana de intimidade, de comunhão com Deus, envolve Cristo, amados. Cristo não é algo que veio na nossa vida e foi embora. Cristo é algo que vem para a nossa vida e permanece na nossa vida. E a nossa relação com Deus, a nossa relação com o corpo de Cristo, a nossa comunhão com a igreja, tudo é reflexo de Jesus na nossa vida. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, o nosso advogado. É tão bom ter essa consciência. Essa consciência não é para fazer com que eu seja relaxado com o pecado. Entenda isso. Porque tem gente que acha que é assim, né? Jesus morreu por mim, Ele já pagou o preço na cruz por todos os meus pecados, e aí vou tocar a vida então. Ó. Cada pecado que eu faço, Jesus pagou. Cada erro que eu tenho, Jesus pagou. Não é para criar essa consciência de uma vida desleixada. Entenda isso. Mas a consciência de que Cristo é o mediador, é o nosso advogado, deve servir para nós o quê? Como algo, como um bálsamo, como um refresco para a nossa alma, como uma alegria para o nosso coração. Porque olha só, você se depara com um pecado que você não quer viver. Você luta, batalha na vida com a força do Senhor e para a glória do Senhor para não pecar. Mas você sabe que você vai pecar em alguns momentos da sua vida. E é tão bom saber que nós temos Jesus.
como advogado, aquele que se coloca entre nós e Deus, aquele que de fato é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus. É tão maravilhoso e tão majestoso poder olhar para isso. O texto fala assim, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele se entregou, Ele pagou o preço, a dívida do nosso erro e pecado estava tudo inserida nele, foi paga por Ele, glórias a Deus por isso. E eu diria então, amados, que a cada dia na nossa relação com Deus, que deve ser constante, entenda isso. Cada dia, em cada movimento da nossa vida, eu tenho que me lembrar de quem Deus é, de quem eu sou e da minha necessidade de Cristo. Essa é a realidade. Porque se não fosse Jesus para ser o mediador, o nosso advogado, a gente estaria perdido, porque ninguém iria nos representar, ninguém iria nos defender diante da justiça de Deus, ninguém iria de fato trabalhar por nós, cumprir o preço, pagar o preço pelo nosso pecado. Ninguém iria se não houvesse Jesus. Ninguém paga o preço do pecado de ninguém aqui, amados. Você não consegue pagar a sua própria dívida com Deus, quanto mais do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais, da sua família. Você não tem como pagar. É só Jesus e nós precisamos de Jesus. Essa consciência tem que estar presente. E isso tem que mobilizar a nossa vida em gratidão, em louvor, em dependência de Cristo, em intimidade. Essa é a vida e a adoração. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. E eu sei quem Cristo é na minha relação com Deus. Eu preciso dele e não tem como viver sem ele. Não há outro que possa mediar as minhas questões de pecado. Não há outro que pode me conduzir à santidade com o Pai. Não há outro que pode interceder em favor de mim, um pecador, diante do Pai. Não há outro que possa prover para mim salvação, graça de verdade, sem o sacrifício dele. Não há. É só Jesus. Então, consciência de quem Deus é, consciência de quem eu sou, consciência de quem Jesus é na minha vida em relação com o Pai. Mas por último eu queria pensar com você o seguinte: olha, eu preciso ter uma consciência da maneira como eu tenho que caminhar com Jesus. O texto bíblico vai falar assim, olha, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ao amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Ou seja, amados, dois princípios importantes aqui. Nesta consciência de que eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso ouvir a palavra dele. Andar pela palavra dele. Obedecer a palavra dele. A palavra de Jesus deve invadir a minha vida e conduzir a minha vida. A palavra de Jesus deve ser a referência para a minha vida. A palavra de Jesus deve ser a essência que dirige os meus passos. A palavra de Jesus deve ser a verdade que conduz meus pensamentos e as minhas escolhas. A palavra de Jesus, amados, deve ser aquilo que norteia todas as áreas da minha vida. Eu tenho que andar a partir dela. Entenda isso, meu amado, minha amada. Nossa vida não pode estar destituída disso. Mas não é só ouvir a palavra de Jesus e obedecer a palavra de Jesus. O texto bíblico é muito mais profundo ainda. Ele diz assim, olha, aquele que diz que está em Jesus, aquele que diz que permanece com Jesus, deve também andar como ele andou. É o princípio da imitação, né? Discipulado é isso. É andar com Jesus, imitá-lo. Ouvir as palavras dele, aplicá-las na vida em obediência, mas também
imitar Jesus em todos os aspectos. Perceba isso, meu amado irmão. Perceba isso, minha amada irmã. Criar consciência de que tem que andar com Jesus. Porque às vezes a gente fala, olha, sim, eu preciso de Jesus, eu dependo de Jesus. Mas a minha vida não tem refletido isso. Sabe por quê? Porque eu não assento aos pés de Jesus para ouvi-lo. E eu ouço, quando eu ouço a palavra dele, eu não obedeço. E mais, eu olho para Jesus, vejo a vida dele, o comportamento dele, e não replico isso na minha vida. Como é que eu posso viver uma vida de adoração? Uma consciência de vida e adoração, amados, envolve essas coisas. Olha só, quem Deus é, quem eu sou, quem Jesus é, e como eu devo viver em Jesus na minha vida. Portanto, não dá para a gente ser ignorante. Não dá para a gente viver a mediocridade. Não dá para a gente desprezar as verdades do ensino de Cristo para a nossa vida. Então a palavra de Deus hoje nos chama a isso, a uma consciência de vida e adoração, em quem sabemos quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus é, e como viver em Jesus, que Ele nos ajude. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Hoje é primeiro domingo, dia de ceia. E é tão bom isso, porque nós somos lembrados do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Eu quero convidar você nessa noite a participar da ceia, amados, a olhar para a sua vida. Paulo, quando ele fala sobre a ceia, ele diz exatamente isso. Olha só, cada um deve examinar a sua própria vida. Examinar a vida não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom. Quando examinamos a vida, nós vamos encontrar lá coisas boas e agradáveis, maravilha por isso, mas também vamos encontrar coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada com Deus. Então examine a sua vida. E fale assim, olha Deus, eu tenho pecado em pensamento, Deus, eu tenho pecado em alguns sentimentos, eu tenho pecado em algumas atitudes, Deus, eu tenho pecado em algumas palavras que eu tenho dito, então me ajuda a corrigir essas coisas agora, Senhor. Tem misericórdia de mim. Assim é um tempo de contrição, e é um tempo onde a gente reflete tudo que falamos no culto hoje. A santidade de Deus, a nossa vida de pecado, e Cristo com o seu sacrifício, nos reconciliando com Deus, nos aproximando de Deus, e a nossa necessidade de andar com Ele. Vamos falar com Deus, vamos orar, pedir para Deus tratar nosso coração nesse momento. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero clamar, Senhor Deus, mais uma vez a Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre nós, ó Pai. Somos pecadores, ó Deus, estamos diante do Senhor que é santo, que é justo, que é perfeito, que é excelente em todo o seu ser, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Mas nós, como pecadores, ó Deus, dependemos do Senhor, dependemos da Tua graça e dependemos da Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Tem piedade de nós, Deus. O Senhor que é perfeito, que é pleno, tem piedade de nós. Visita a nossa vida agora, Pai, com graça, com bondade. Você conhece cada área da nossa vida, cada pecado nosso, cada erro nosso, Deus. Você conhece. O Senhor sabe onde temos caído, o Senhor sabe onde temos falhado, por isso eu clamo do Senhor, tem misericórdia. Traga a nossa consciência agora, Deus. Tudo aquilo que tem sido desagradável ao Senhor na nossa vida, mas ao mesmo tempo, Pai, traga em nossa consciência agora também, Senhor Deus, a alegria, o privilégio,
o contentamento por tudo que Jesus fez na cruz por nós, Pai. Para que a gente possa, Deus, ao participarmos da ceia agora, temos um momento de refrigério na nossa alma, temos um momento, Senhor Deus, de purificação, perdão dos nossos pecados, ó Deus, e temos um momento também de alegria, renovação e esperança nessa obra redentora de Cristo, que nos conduz com promessas tremendas de eternidade, de vida, de alegria plena, de uma vida sem pecado nenhum na eternidade contigo, Pai. Então renova todas essas questões no nosso coração. Toma o teu povo, Pai, na fraqueza que possa estar vivendo e fortalece, no desânimo pelo qual possa estar passando e anima, Senhor Deus, nas dores e angústias pelas quais possa estar vivenciando, sentindo e conduzir, Senhor Deus, ao prazer, a alegria no Senhor, a satisfação no Senhor, ó Pai, e até mesmo, Senhor Deus, a consciência talvez de um sentimento de desespero, Senhor Deus, de desesperança, Senhor Deus, que possamos ser levados a olhar para Jesus e a obra dele, ao participarmos da ceia, sermos lembrados, Senhor Deus, de todas as dádivas que Cristo traz ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E também, Pai, que esse momento de ceia possa revelar ao nosso coração, trazer luz ao nosso coração, do Teu imenso amor por nós. Nós que somos pecadores, sim, Pai, a Tua palavra não nos deixa esquecer disso. Mas nós que somos pecadores, ó Deus, que pela Tua graça e misericórdia fomos alcançados e encontramos em Jesus e no sangue de Jesus perdão pelos nossos pecados. Que haja alegria em nós, ó Pai, a participarmos disso, e que haja também ensino ao coração daqueles que estão distantes, para que tenham desejo por isso em suas próprias vidas, ó Pai. Então abençoa, dirige, conduz o teu povo, o teu rebanho, a tua presença, numa adoração sincera e verdadeira do dia a dia, por causa de Jesus, ó Pai. E, ó Deus, esses elementos agora do uso comum eu os consagro, Deus, para que esse momento, o pão, o suco, sejam um momento, Senhor Deus, de agrado do Senhor na nossa vida, e de bênção para nós, e de edificação para a nossa vida. Que ao participarmos do pão, do suco, possamos participar da intimidade com o Senhor, numa relação sincera, Pai, de adoração, de contrição, confissão, arrependimento, mas também de louvor, de alegria e gratidão. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a ceia do Senhor, né? Todo aquele que professou uma fé genuína em Jesus, que foi batizado numa igreja genuinamente evangélica e que anda em comunhão com ela, pode participar, certo? E como oramos aqui, que seja uma participação que traga renovo e alegria ao seu coração. Isso aqui não é um ritual, amado. Isso aqui é um tempo de refrigério, de fortalecimento, de alegria, porque é um tempo em que participamos de maneira espiritual, uma comunhão profunda com Jesus. Jesus está presente entre nós de forma espiritual, para nos abençoar, nos fortalecer, nos animar, renovar a nossa fé e nos conduzir. Então participe nesse sentido, se enchendo de Cristo na sua vida. E você, como eu sempre tenho dito, você que ainda não participa desse momento de privilégio, olha para a sua vida, conversa com o Senhor. Se há dúvidas, procure o pastor, mas não trate isso com insignificância, porque participar da mesa do Senhor significa que você pertence à família do Senhor, e isso é um privilégio tremendo para nós.
significa que Cristo faz parte da sua vida. Isso é um privilégio tremendo para nós. Então, deseje isso na sua vida. Tá certo? Deseje isso na sua vida. Participar desse momento. Como temos feito de costume, as filas podem vir, né? Pode vir em família. Assim que um vier, estiver saindo, o outro já pode vir, tá bom? Não precisa esperar o pastor chamar, não. Tá? Se estiver saindo, já pode vir participar desse momento abençoador para nós. Na noite que Jesus foi para ele disse: esse é o meu corpo partido em favor de vós. Comei dele todos. De modo semelhante, ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Sangue derramado por Cristo, sangue que nos purifica de todo o pecado.
tivemos o privilégio de estar na tua casa, de te adorar, de ouvir tua palavra, Senhor Deus, e cantar louvores ao Senhor, Pai. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, Deus. Que sejamos, Senhor Deus, tomados cada vez mais por uma consciência de intimidade e vida com o Senhor. Que a nossa vida de adoração, Pai, não seja resumida ao culto, Senhor Deus, na igreja, mas que a nossa vida de adoração, Pai, seja uma expressão, Senhor Deus, de tudo que fizermos. Por isso contamos com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu renovo sobre a nossa vida, Pai. E por isso te louvo mais uma vez por Jesus, pelo sangue derramado na cruz, Senhor Deus. Te louvo, ó Pai, pelo privilégio da ceia, de assentarmos à mesa da comunhão com o Senhor. Ó Pai, de podermos entregar, derramar nossos corações na tua presença, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor faça, Senhor Deus, com que cada um de nós, ó Pai, seja quebrantado, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito, e levado, Senhor Deus, para uma vida sincera, Senhor Deus, de intimidade real com o Senhor, Pai. Ao mesmo tempo eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor mova os corações ao arrependimento, as vidas que estão distantes do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa trazê-las à consciência, trazê-las cativas a Cristo, ó Deus, nas suas próprias vidas, ó Pai, que elas possam entender, ó Deus, que não há alegria, não há esperança, não há paz verdadeira fora de Jesus e da vida com Jesus, ó Pai. Por isso eu clamo a Ti, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, alcance os corações, tragam a consciência do Senhor, tragam a consciência do pecado, da justiça, do juízo, da salvação eterna, Deus, da esperança da glória, que o Senhor possa invadir casas, lares, corações, que o Teu reino possa se multiplicar, Senhor Deus, através das nossas vidas, que por onde passarmos, possamos levar Jesus, ó Pai, tudo aquilo que temos vivenciado e aprendido dele em nossa própria vida, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça existir mais amor em nós, ó Deus, que o Senhor coloque mais desejo por Ti em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, mais amor ao próximo, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus, de maneira que possamos servir melhor, possamos amar melhor, Senhor Deus, uns aos outros, ó Pai. Com certeza, tanta coisa na nossa vida ainda, Deus, que precisa ser transformada, modificada. Mas, ó Deus, queremos colocar tudo em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor traga a cada um de nós a compreensão dos nossos erros, onde temos caído. E nos ensine, nos ajude a nos levantar, Senhor Deus, e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olharmos firmemente para Ele e andarmos na direção dEle. Pai, nos ajuda, Deus. Visita cada família, Senhor, representada aqui na igreja, cada família que nos acompanha pela internet. Visita cada lar, em cada necessidade e anseio. Que o Senhor possa cuidar de cada coração, Deus, e trabalhar cada vida, Pai, com Teu poder, amor, graça, em todo o tempo. Deus, visita o lar dos necessitados, amparando, sustentando. Visita o lar, Senhor Deus, dos desanimados, animando, Senhor. Visita o lar dos enfermos, ó Pai, promovendo cura, promovendo força. Visita o lar daqueles que se encontram escravizados, Senhor Deus, promovendo libertação, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que pode mudar todas as coisas. E o Senhor é aquele que pode transformar todas as coisas. E não há nada nessa vida, Pai, não há nada na nossa história, não há nada no nosso caminho que fuja o Teu olhar e que esteja, Senhor Deus, maior, que seja maior do que o Teu poder. Portanto, Pai, queremos colocar nossas vidas na dependência do Senhor. Trabalha conosco, quebrando os nossos corações a cada dia. E que essa semana, Pai, seja uma semana de vida e adoração na presença de Jesus. Cada um de nós, ó Pai, que carreguemos aqui do culto, Senhor Deus, um desejo por Ti, pela vida com o Senhor, uma alegria em Cristo, Pai, e o compartilhar de Cristo também em nossa vida. Nos ajuda, nos ensina, Senhor Deus, a cada momento da nossa vida. Obrigado por cada vida nessa noite presente aqui. Obrigado por cada um que está acompanhando o culto pela internet. E aqueles, ó Pai, que ainda, Senhor Deus, por meio da rede social, ainda vai alcançar, Senhor Deus, com a Tua palavra, com esse momento de culto. Que o Senhor possa visitar cada um com graça e misericórdia. Deus, muito obrigado pelo Teu amor por Jesus.
pelo teu cuidado conosco. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro. Amém. E agora, meus amados, que a bênção do Deus Pai, Criador de todas as coisas, que o amor do seu Filho Jesus, que se entregou por nós numa cruz, que o consolo, o conforto, a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja, possa estar, Senhor Deus, sobre a vida de cada um. Boa semana, meus amados. Podemos assentar. Que Jesus os abençoe, guarde e conduza. Alguns avisos rápidos, amados, rapidinho, né? Lembrando das nossas atividades da semana sempre. Quarta, reunião de oração, 7h30, 20 horas, estudo bíblico. Domingo, 9h15 da manhã, 9h15, amados, escola bíblica dominical, tá certo? E culto às 19 horas. Esteja presente, convide outros, traga a sua família, para que seja um momento de crescimento, aprendizado e de comunhão com o Senhor também. Tem um aviso especial hoje. Já tenho em minhas mãos aqui a nossa irmã Célia, é a nossa representante do Cada Dia, e aqui já tem em mãos Cada Dia Natal, é a mensagem da esperança, o Reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Um livrinho que a gente tem incentivado todo ano a adquirir, né, amados? O pacote com 10, o preço normal é R$ 61,00, mas como a gente tem uma irmã cadastrada, em nome da igreja, representante, tem um desconto. Então o pacote com 10 sai por R$ 42,70. Tá bom? Qual que tem sido o meu incentivo todo ano e eu gosto de frisar? Ao invés de você dar um cartão de Natal, dá um cada dia. São 31 mensagens que vão falar de esperança. Dá um cada dia para alguém. Faz a dedicatória. Deixa o passinho branco aqui, você escreve. Se não couber, ó, se achar que é pouco, você escreve num papel à parte, põe tudo em envelope junto e entrega. Mas dá um cada dia de Natal. Certo? Eu tenho sempre incentivado, porque tem sido uma experiência de anos já na minha vida. Eu já disse isso, igual todo ano eu repito a mesma coisa, mas eu gosto de incentivar os irmãos. Né? Tem amigos no trabalho que às vezes cobram, cadê o livretinho? Esse ano não tem, né? Teve anos que eu falhei. Eles falam, esse ano não veio o livrinho? Cadê o livrinho? Né? Ou seja, amados, é uma maneira de compartilhar o Evangelho, a esperança. A mensagem de Natal é a mensagem que nós temos, é aquilo que é importante sobre Jesus. Tem um monte de gente falando sobre Jesus aí fora, mas aquilo que nós cremos e temos, à luz das Escrituras, de fato é a mensagem que a gente deve querer compartilhar. Então, incentivo você. Procure a irmã Célia no final do culto e fala, Célia, eu quero 10. Tá bom? 42,70. Eu incentivo você a adquirir 10, pelo menos, tá? Mas se você não puder adquirir 10, não tem problema, tá bom? Você vai se juntar com outros irmãos, você fala com a Célia, Célia, eu só consigo 5. Tá? Aí a igreja vai cobrir os outros 5 para dar 10, não tem problema nesse pacote, tá bom? Mas eu incentivo você a pegar 10. Tá certo? Para que você abençoe 10 pessoas pelo menos. Tá? Se você tiver condições, quiser, puder, pegue 20, pegue 30, pegue até 100. Mas abençoe as pessoas com essa mensagem do Evangelho, tá bom? Às vezes você vai falar assim, poxa, está tão complicado dar um presente, né? Eu só consigo dar um cartão. Maravilha, que seja o cada dia Natal. Porque esse é o melhor presente que a gente pode oferecer, que é a palavra de Deus. Tá joia? Então, incentivo fica aí, não deixe de falar com a Célia, mas há algo importante nesse processo, tá, amados? Até o dia 5 de dezembro, você tem que pagar a Célia, tá bom? Porque ela tem que repassar esse valor para a LBC, né? Porque às vezes a gente adquire cada dia e esquece de pagar ali no tempo certo. Então tem que lembrar disso, tá? Se a gente não pagar, o pastor vai cutucar aqui, tá bom? E a Celinha vai cutucar mais ainda. Tá certo, gente? Brincadeiras à parte, mas é verdade. Dia 5 de dezembro temos que efetuar o pagamento para que ela possa redirecionar o dinheiro para a LPC, tá bom? Jesus abençoe, meus amados, uma boa semana, agradeço a sua presença e que o Senhor seja tudo na sua vida e que a sua semana seja cheia dele, em nome de Jesus.